Olá pessoal, então dando sequência ao nosso estudo sobre a crase, hoje nós vamos ver alguns casos especiais. Então a gente aprendeu que a crase é a união de um a preposição mais um a artigo. A preposição geralmente regida por um verbo ou por uma palavra que exija o a preposição, claro. E o a artigo regido, né, pela presença de um substantivo feminino. Mas existem alguns casos especiais, ou seja, em que nós vamos ver uma mudançazinha e a gente precisa ter uma atenção. Então, o caso geral é esse, funciona para praticamente tudo, mas é importante a gente se atentar a algumas coisas. Então, primeira regra, olha só. Se o substantivo moda, né, que é uma palavra feminina, tiver subentendido na frase, então vai ter crase, mesmo que tenha só a palavra masculina. Mas se a palavra moda está ali, né, escondida, a gente leva em consideração a palavra moda e não a palavra masculina que vem depois. Então, por exemplo, penteado a Neymar, ou seja, a moda de Neymar, né, o jeito dele. Então, esse a moda e o jeito de alguma coisa, de alguém. Então, no caso, como tem aqui o a moda escondido, vai levar a crase. Então, tem crase aqui, então tem um acento grave. Versus a Manuel Bandeira. Então, a moda de Manuel Bandeira, ao jeito dele. Então, se está subentendida a palavra moda, independente que aqui sejam nomes masculinos, vai ter a crase do mesmo jeito, tem que pôr o acento grave, tá bom? Segunda regrinha aí. Quando a palavra casa for modificada por um determinante, pode ser um adjetivo, pode ser uma locução adjetiva, tem que ter crase. Olha lá. Após o trabalho, chegou à casa do tio e descansou. Então, a casa do tio. Está vendo que é um determinante em relação à palavra casa? Porque quando você tem essas modificações, né, então você precisa especificar também a casa do tio. Então, quem chega, chega a, e aí você não vai falar casa do tio é bonita. Você vai falar a casa do tio é bonita. Então tem que ter um artigo também. Então vai ter crase aqui, ok? Então com a palavra casa e sem determinante, aí agora é normal usar a preposição em e não a quando se usa o verbo chegar. Então chegou em casa depois das 18 horas. Então a gente usa o em quando não tem nada depois. Em casa, pronto, só em casa. Agora, se é a casa de alguém, então cheguei à casa. Você não fala cheguei em casa do tio, cheguei à casa do tio e com crase. Terceira regrinha aí é quando você tem pronome possessivo, né, de posse, com um substantivo feminino. Então, quando o verbo exigir a preposição a e antes do pronome possessivo tiver o artigo a, aí a crase pode ocorrer ou não, ela é facultativa. Ofereci um presente à minha amiga. Então, a amiga é uma palavra feminina, mas como tem um pronome possessivo minha, então eu posso colocar só o a preposição ou posso colocar o a preposição em artigo, ou seja, né, colocar ele craseado. As duas formas são válidas. Agora, ela vai ser obrigatória, né, quando o pronome não tiver nenhum substantivo a que se refere. Aí, olha só, a solução que achei é semelhante à tua. Ou seja, a solução que achei é semelhante à tua solução. Entendeu? Então, como essa palavra está subentendida, mas não está escrita, só tem o tu aqui, que é um pronome possessivo, aí é obrigatório colocar o a craseado. Nesse caso aqui, o substantivo é solução, implícito depois do pronome possessivo tua, como eu disse. A quarta regrinha aí que diz para nós, especial, é quando você usa o numeral uma hora, né? De uma mesmo, uma hora. Então, a crase, quando se inicia a hora determinada, ou seja, quando é uma hora certa. Então, o fato ocorreu a 1 hora da manhã. Chegamos exatamente a 1 hora. Então, sempre que determinar a hora,
tem que ter a crase obrigatória, tá bom? Então, mesmo que a palavra hora aí esteja abreviada, né, ou antes dela venha aí até mesmo no numeral, no masculino, vai ter crase. Por exemplo, voltou às 15 horas, saiu às 0 hora, né, substituindo aí o meio-dia, né, emprega-se ao. Então, saiu ao meio-dia. Então, tem o a e o, tá vendo? Então, também no feminino também vai ter os dois as. Então, sempre que a hora saiu às 15h10, as tem que ter crase, tá bom? Então, se houver aí uma indeterminação, aí já não precisa. Ela chegará a uma hora qualquer. Ah, tá. Tá vendo que é uma hora qualquer e não uma hora determinada? Então, aí eu não preciso da crase, apenas a preposição, tá bom? Olha só, num par de expressões, se a primeira tem artigo, a segunda também tem que ter. É o que nós chamamos de paralelismo sintático. O que tem em uma tem que ter na outra. Se a primeira não tiver, então a segunda tampouco terá, também não terá. Então, tenho aula das 8 às 10. Tá vendo? Das é de mais as. Então, você tem preposição de e o artigo as. Então, aqui você também tem a preposição a e o artigo as, formando esse as craseado. Agora, aqui, olha só, não tem o das 8. Ele estuda de 8 a 10 horas por dia. Então, dia é só preposição, o a também aqui é só preposição, sem crase. Por quê? Porque não tem o artigo a. Aqui tem o artigo as, de 10 horas. Aqui, ó, também tem o artigo as, de 8. Né? Juntando com o de, juntando com o a preposição aqui. Ok? Então, olha só aqui. Quinta regra. Aquele, aqueles ou aquilo. Então, esses pronomes aí, eles não são formas femininas, né? Mas se forem precedidos da preposição a, aí tem crase. Então, essa preposição aí, ela vai se juntar com a palavra aquele, aqueles ou aquilo, né, que aparece no começo. E aí é preciso colocar uma crase, né, marcando uma crase com um acento grave. Então, o professor referia-se àquele texto e não a este. Tá vendo? Então, aquele, ou seja, referia-se a aquele texto. Então, o a do início da palavra aquele junta com a preposição, fazendo então aqui a acentuação e mostrando a crase. O verbo referir-se, ele pede a preposição a, né, que vai se juntar ao a da palavra aquele. Olha lá, prefiro isto a aquilo. Ao invés de falar assim, você faz tudo junto. Prefiro isto a aquilo. Ou seja, você pega o azinho, preposição, e coloca junto com a palavra aquilo. E aí você apenas acrescenta o acento grave. Beleza? Outro caso. Pronto. Outro caso são as locuções femininas. Então, locuções adverbiais, por exemplo, às vezes, à toa, à tarde, à vontade, à bala, etc. Tudo tem crase, tá, gente? São locuções, então elas já são assim. Elas são feitas desse jeito, então a gente não modifica. Então, a vítima foi morta à bala. Então, a forma como ela foi morta. Então, que é a identificação de uma locução adverbial de modo, né? Locuções prepositivas também, à frente de, à procura de, à beira de, à base de, né? Sempre. Assim como aquelas à esquerda, à direita, quando você está indicando direção também. Agora, quando você fala assim, ele machucou a mão direita, ele machucou a esquerda. Então, a esquerda foi a direção para a qual ele machucou, mas foi a mão, então aí não tem. Mas quando fala ele virou à esquerda, virou à direita, aí você tem que colocar a crase. Locuções conjuntivas, por exemplo, a proporção que, a medida que. Olha lá, o medo aumentava à medida que a noite descia.
Então, esse à medida que tem crase, né? Então, tem acento, é uma obrigatoriedade. Reparando, gente, que o acento é o contrário, não é o agudo, tá bom? É o grave. E na sétima regrinha, não vai ter crase em expressões com palavras femininas repetidas. Então, tenho duas palavras femininas repetidas e isso é uma expressão, então não tem crase. Por exemplo, frente a frente, né, gota a gota, face a face, hora a hora, né, boca a boca, ponta a ponta. Eu não levo, não vão levar crase, tá bom? Olha só aqui o exemplo. A divulgação da festa foi feita boca a boca. Tá vendo? São duas palavras femininas repetidas, então não leva crase. Aqui é só a preposição. Réu e vítima estavam frente a frente, sem crase. Tá bom? Diante de nomes de lugares também, cidades, estados, países, que não tenham um artigo feminino. Né? Então, Portugal é um belo país. Então, vou a Portugal, sem crase. Professor, como saber se o país, a cidade tem um artigo fácil? Coloca o nome dessa cidade ou desse país como sujeito de uma frase simples. Exemplo, a Portugal é bonita? Você não fala assim. Você fala como? Portugal é muito bonito. Então, no caso, não tem o artigo. Se não tem um artigo, o único a que tem é a preposição do verbo. Vou. Vou a. Quem vai, vai a. Né? Então, Portugal é um belo país. Aqui a gente percebe que não tem o a antes. Então, pega a palavra, transforma no sujeito de uma frase qualquer. França, vamos ver se França tem. Vou à França, tem crase? E aí? Você fala França é um belo país ou a França é um belo país? Aí você fala a França. Então, se você fala a França, é porque França tem o artigo. Então, você vai ter o vou a e a França. Como são dois as, junta e aí a craseado. Tá bom? É uma dica. Para ver se esse nome emprega o em, ou, por exemplo, na, ou no, ou de, ou da, ou do, você olha aí. Se eu estive em Brasília, então eu saí de Brasília. Então, quando eu for, eu vou a Brasília. Só preposição, tá vendo? Sem artigo. Outra forma, né? Aí, olha lá. Se eu estive no Paraguai, então eu saí do Paraguai. Quando eu for, vou ao Paraguai. Então, você tem o a do verbo vou e você tem o de Paraguai. Também não tem crase. Mas se você esteve na Suécia, veio da Suécia, então você vai à Suécia. Então você tem, né, preposição artigo, preposição artigo, preposição artigo também. Tranquilo? Outro caso aí que é especial é o caso das ambiguidades. O que são ambiguidades? Quando a gente pode causar duplo sentido na nossa. Então, para evitar duplo sentido, também usa crase, né? Então, olha só aí. Em algumas situações, a crase serve para desfazer a ambiguidade. Ou seja, o duplo sentido. Por exemplo, a frase aí, veio à noite. A gente não pode dizer que esse veio à noite aqui é que ele veio de noite, né? Durante a noite. Aqui a gente está falando que a noite veio. Então, a noite é o sujeito do verbo vir. A noite veio. E aí é diferente do sentido veio à noite, tá vendo? Com crase. Porque a noite aqui é uma expressão que significa durante a noite. Então, aqui alguém veio. E veio durante a noite. Aqui quem veio mesmo foi a própria noite. Então, tem essa diferença. Então, a primeira aí, a noite é o sujeito, né? A noite veio. Na segunda, a noite é a adjunta adverbial, formando aí o momento em que alguém chegou. Então, outros casos aí da crase contribuindo para a distinção entre o sentido e o outro. Pintar a mão sem crase é a mão mesmo ser pintada. Agora, pintar a mão
é usando a mão para pintar. Escreva à mão. Então você vai escrever com a mão, entendeu? Dar à luz, fornecer luz. Mas dar à luz com crase, né, seria ir parir, ter um filho. Então são diferenças básicas. Né? Você vai a um restaurante, está escrito coma à vontade, sem crase, você vai ter vontade lá para comer, entendeu? Agora, se você vai comer à vontade com crase, é o jeito como você vai comer. Então aí tem a crase diferente. Beleza, pessoal? Então, façam uma revisão desses casos especiais, assim como todo o conteúdo, né, para fixar bem aí o que é a crase, para a gente poder, nas próximas aulas, né, trabalhar com os nossos exercícios. Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.